dia, boa tarde, boa noite. Com muita alegria, nos ajuntamos outra vez ao redor da mesa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos aqui sempre com uma palavra ungida, uma palavra de bênção, uma palavra de salvação, de conforto, de cura divina, uma palavra de evangelismo, enfim, todas as nossas necessidades são supridas dentro destes poucos minutos que temos aqui cada dia. É um programa bem curto, né? Bem resumido, mas que supre todas as nossas necessidades espirituais e mesmo necessidades naturais. Nós temos passado um tempo bastante crítico, nós, o povo da mensagem, né? Um tempo crucial, um tempo muito difícil que não é novidade. Havia de ser assim, há de ser assim. À medida que o tempo vai se aproximando do fim, as coisas vão ficando cada vez mais assim, como deve ser. Isso está profetizado na Bíblia Sagrada. Para cada dia há uma escritura se cumprindo. Cada dia a gente pode observar os acontecimentos, as coisas ao nosso redor e dizer: hoje tem se cumprido esta escritura. Há uma escritura para cada dia. Cada dia nós oramos que o Senhor nos livre dos males deste dia e nos guarde para a hora da tua vinda, ou da tua aparição. Então cada dia traz o seu mal, mas o Senhor nos livra do mal de cada dia e nos guarda, nos preserva, nos conserva em vida, nos conserva em bom estado de saúde, conserva a nossa sanidade mental, o nosso equilíbrio, que tudo isso é um milagre, porque as pessoas estão perdendo o controle de si mesmas, estão perdendo o equilíbrio, estão praticando loucuras. Às vezes a gente pensa: meu Deus, como pode haver tanta maldade no coração das pessoas, no coração do homem, quanta maldade. Mas é exatamente isto, isso está profetizado. Mas por outro lado, os filhos de Deus estão sendo sustentados, estão equilibrados, têm sanidade mental, têm equilíbrio, têm saúde, têm controle nas situações difíceis. E este culto doméstico contribui para isso. Está nos fazendo sempre recordar de tudo quanto temos aprendido durante esses longos anos de batalha pela fé do Evangelho. Então este culto doméstico é um constante aprendizado. Estamos sempre recordando o que está escrito, o que tem sido ensinado, e assim nós vamos seguindo na marcha da vitória. Vamos passo a passo, um dia de cada vez. Ainda que a passos lentos, hoje eu não corro mais como eu já corri. Com 51 anos de fé nesta mensagem, eu não corro mais como antes, quando eu era mais jovem. Hoje eu ando a passos mais lentos, mas sempre adiante, nunca um passo para trás. Ainda que a passos lentos, mas sempre em direção ao alvo.
olhando para o prêmio da soberana vocação, olhando para o fim, para o objetivo, nunca regredindo, mas sempre progredindo, nunca dando um passo atrás, mas sempre firmes e adiantes, como nos ensina as Escrituras. Sim, muitas vezes damos passos para trás, em relação aos erros, às coisas erradas que às vezes a gente acaba caindo, errando. Então a gente dá um passo atrás. E não me refiro somente a erro, a pecado, não. Não me refiro a isso. Às vezes a gente dá um passo, toma uma decisão, e depois a gente percebe que aquilo não foi aprovado, a gente dá aquele passo para trás. Isso é uma humildade, isso é uma virtude, como por exemplo uma mudança. Às vezes você faz uma mudança de cidade, depois vê que aquela mudança não foi bem sucedida, você volta, dá um passo atrás. Isso é bom. Pessoas que saíram do caminho, saíram da palavra, e vão, chega lá na frente, percebe, cai no arrependimento, então dá um passo para trás. E toma o caminho novamente e segue. E assim é uma virtude. Sempre é bom dar um passo atrás quando nós percebemos que aquele passo não foi bem sucedido. Então a gente volta e recomeça. É uma virtude recomeçar. Aproveitar a oportunidade de recomeçar. No livro de Jó, no capítulo 31, no versículo 3, o Jó diz assim: porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que obram iniquidade? Irmãos, eu tenho meditado assim, o livro de Jó é uma enciclopédia completa. Tudo quanto nós precisamos. Tudo quanto precisamos. É um livro que fala de todos os detalhes da nossa vida cristã. Traz experiências para nós em tudo na vida. Tudo. Um homem que viveu lá no início, lá perto de Adão ainda, né? Lá antes de Moisés. O livro de Jó foi escrito antes de Gênesis. Pela ordem, ele poderia ser o primeiro livro da Bíblia. Mas ele está aqui entre Esther e Salmos. Não importa o local onde ele esteja, né? Esse livro esteja na Bíblia. Não importa onde esteja. Mas traz um ensinamento completo, experiências de vida. É muito bom a gente ouvir, sentar para ouvir pessoas que têm experiência, pessoas que sabem do que estão falando. É muito bom, é uma grande virtude os jovens, os filhos, sentarem para ouvir o velho pai. Hoje quase não tem esse costume mais. Os jovens hoje se comportam como quem sabe tudo e os pais são arcaicos, os pais não sabem de nada, são ultrapassados. Isto é muito ruim, isso é muito mal. Os filhos às vezes não respeitam as cãs dos pais, cãs quer dizer cabelos brancos. Os filhos não veem que cada fio de cabelo branco é uma experiência na vida. Muito bom. Os jovens, os mais novos que fazem isso, que sentam, ouvem, tomam conselhos com os mais velhos. Filhos que tomam os conselhos dos pais, porque os pais têm experiência. Eles falam do que eles sabem do que eles estão falando. Mas hoje é muito difícil, os filhos dificilmente ouvem os pais. Os pais não podem falar. Às vezes são xingados, são ignorados e eles sabem tudo e são espertos. E a velha mãe não sabe de nada, o velho pai não sabe de nada e eles tomam conselhos entre si.
especialmente pelas redes sociais, né? Eles tomam conselhos, eles pegam a influência um do outro, mas ignoram a influência dos pais, a influência do pastor, a influência dos mais velhos, de quem realmente tem o que ensinar. A maioria deles ignoram isso. Agora, quando eu era jovem, eu gostava disso. Quando eu era menino, eu gostava muito de sentar e ouvir os mais velhos. Os mais velhos tinham, assim, muitas histórias para contar, né? Naquele tempo, falava caos ou casos, né? Então falava caos, contador de caos, né? Mas eram experiências. E a gente ficava muito admirado de ver as experiências dos mais velhos. E a gente aprendia muito. E o profeta diz assim: oxalá vocês aprendessem com as minhas experiências. Vocês não precisavam sofrer tanto. Mas infelizmente é assim. Cada um tem que sofrer na pele as suas próprias experiências. Mas este versículo 3 de Jó, ele expressa, Jó declara sua integridade nos seus deveres. Seria bom que as crianças, os adolescentes, os jovens, lessem o livro de Jó assim, estudando, captando as experiências. Experiências infalíveis. Assim como todos os personagens da Bíblia, todos os profetas, patriarcas, e o Novo Testamento, os apóstolos, é muito rico, é um livro muito rico, a Bíblia Sagrada. Porventura não é a perdição para o perverso? Jó falando do destino do ímpio, do perverso. Hoje existe argumento, mas gente, não é todo mundo filho de Deus. Não. Todo mundo é criação de Deus, criatura de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Existe o cristão genuíno e existe o perverso. Perverso é o que pratica perversidade. Perverso. Lembrando do que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, e Paulo dá o retrato falado do homem, especialmente desse tempo final. Perversos. Meu Deus, quantas perversidades. O Filho de Deus não pratica perversidade. Filho de Deus não é perverso. Não é ímpio, e o mundo está cheio de ímpios. O mundo está cheio de pessoas perversas. Porventura não é a perdição para o perverso? E o desastre para os que obram a iniquidade? Olha que repreensão. Olha que advertência. Olha, existe recompensas para a obediência. E existe consequências para a desobediência. Recompensas, consequências. Claro que as recompensas também são uma consequência boa, né? Para a obediência, há recompensas. Há recompensa, jovem, moços. Para a obediência, há recompensa. Há recompensa para cada obediência. É bom ser obediente. Tem recompensas.
em você crescer, passar a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, com seus pais, até chegar ao casamento, obedecendo. Obedecendo. Obedecer é próprio do cristão. Obedecer, a obediência do cristão é um prazer, é com alegria, não é um peso, não é como que forçado, né? Como que forçado, não. Isso é espontâneo, isso é próprio, ser obediente é próprio do Filho de Deus. Ser obediente aos pais, isso tem recompensas. É um mandamento com promessas, com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva muito tempo na terra. Essa é a recompensa da obediência dos filhos aos pais. Honra teu pai e tua mãe, obedeça teu pai e tua mãe para que vivam muito tempo e viva bem. E para a desobediência, há consequência. Para cada desobediência existe uma consequência. Você desobedece seu pai, desobedece sua mãe, desobedece o pastor, desobedece o profeta, desobedece a Bíblia. Para cada desobediência tem uma consequência grave. Jó chama de desastre. A consequência do perverso é um desastre. Porventura não é a perdição para o perverso? Perdição. Não é salvação, é perdição para o perverso, porque o perverso nunca se arrepende. Nunca se arrepende. Perverso é perverso. Muito diferente de nós, quando percebemos que caímos em uma transgressão, nós choramos, arrependemos e corremos e buscamos a paz com Deus, buscamos o perdão outra vez. Ou não vê ele os meus passos e não conta todos os meus passos? Está vendo, irmãos? Está vendo, jovem? Moços? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Você sabia disso? Jó está nos ensinando isso. Deus conta os nossos passos. Desde que nascemos até o dia de partirmos, Deus já tem todos os nossos passos. Ele já sabe quanto, já sabia antes, desde quando aprendemos a andar, até quando chegamos na velhice, andando bem lento, com uma bengala, andando com dificuldade, mas vai completar os passos que Deus viu. Deus conta os nossos passos. Se Ele conta os nossos passos, Ele sabe se nós estamos caminhando para o lado do bem ou para o lado do mal. Para onde nós estamos dando passos. E os passos do justo são confirmados pelo Senhor. São ordenados pelo Senhor. Antes de eu nascer, Deus já contou os meus passos e Ele viu. Onde eu fui ontem, Ele viu onde eu fui. Onde eu estou indo hoje, Ele está vendo. Porque cada passo nosso é contado por Ele. Isso dá temor. Isso traz temor aos nossos corações. E não vê Ele os meus caminhos? E não conta todos os meus passos? Irmãos, que advertência, que advertência. Vamos encerrar a nossa meditação de hoje com isto. Para cada obediência há recompensa.
É como plantar uma semente. Você plantou, você vai colher. Você planta obediência, você vai colher muitas recompensas. Você planta desobediência, você vai colher muitas consequências. Recompensas e consequências. Consequências drásticas. Jó fala de desastre, perdição, desastre. Não é próprio do Filho de Deus desobedecer, viver desobedecendo. Não, não. Por isso nós vivemos nos arrependendo, suplicando misericórdia a Deus. Amém. Querido Senhor, como nós temos aprendido com este homem de Deus, que viveu lá no passado. Foi um homem como nós, sofredor, teve uma família, enfrentou muitas situações difíceis. E em todas as fases da sua vida, ele glorificou a Deus. Ele glorificou a Deus na abundância, na fartura, na riqueza, no esplendor, mas glorificou a Deus também na ignomínia, na vergonha, na dor, na angústia, nas lágrimas, no abandono. Este homem nunca desobedeceu a Deus. Ele foi um homem íntegro, desde o seu nascimento até a sua partida, até a sua morte. E ele deixou uma linda e maravilhosa história para todos os filhos de Deus. Ele não deixou uma história vergonhosa. Seus filhos não se envergonharam dele quando partiram. Eles continuaram seguindo seus passos, porque ele deixou uma história limpa. Ele deixou experiências para serem vividas, para serem seguidas. Oh Deus, é um homem que sabia do que ele estava falando. E graças a Deus que o Senhor permitiu que todas as suas palavras fossem escritas e ficassem nas páginas da Bíblia Sagrada para nós aprendermos, ó Pai, estas tão profundas experiências com Deus. Ajuda-nos neste dia a pensarmos nisto. Se plantamos obediência, vamos colher muitas recompensas. Obediências, recompensas. Desobediência, consequência. Livra-nos, ó Pai, da desobediência. Livra-nos da desobediência e das suas consequências. Ajuda-nos, ó Pai, a pautar a nossa vida pelo que nós temos aprendido, o que nós estamos aprendendo. Oramos agora pela cura dos que estão doentes. Oramos pelo socorro para todos aqueles que estão necessitados. No nome de Jesus Cristo nós oramos e suplicamos todas as bênçãos para cada irmão e irmã que participou de mais estes momentos com Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A cruz se ergueu no Calvário e lá levantaram o Cordeiro de Deus, o mundo e o céu contemplaram Jesus padecendo
por pecados meus. Indefeso, ele ali ficou, e a culpa do mundo em si suportou. Enquanto chorava, enquanto sofria, a vida por mim ofertou. Foi por mim, foi por mim. Jesus sofreu, seu sangue verteu, foi por mim, lá na cruz, lá na cruz. Meus pecados limpou, minha vida mudou, foi por mim. Sentindo a dor do pecado, Jesus suspirava e pensava em mim, sonhando em ver-me ao seu lado, mostrou com sua morte seu amor sem fim. Porque sem ajuda ele quis ficar, e espinhos e pregos não quis arrancar. Seus braços se abriram ao mundo inteiro, morreu para me salvar. Foi por mim, que Jesus sofreu, seu sangue verteu.